Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. O assunto de hoje será referente ao rei Davi. Quem foi o rei Davi na Bíblia? Gostaria de deixar alguns textos como referência. 1 Samuel capítulo 16, 2 Samuel capítulo 1. E gostaria de ler um versículo que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi também o rei mais famoso de Israel. Antes disso, Davi foi pastor de ovelhas, escudeiro, líder militar, músico e poeta. Davi escreveu muitos salmos, onde descrevia seu amor, fé, humildade e confiança em Deus. O mais conhecido deles foi o Salmos 23, no qual traduz a sua dependência de Deus, tal como uma ovelha precisa do seu pastor. Davi era da linhagem da tribo de Judá e foi um antepassado de Jesus. Antes de ser rei, Davi era o filho mais novo de Jessé, de Belém de Judá. Ele era ruivo e tocava harpa. Era bastante jovem quando cuidava das ovelhas de seu pai. Quando Deus rejeitou Saul como rei, ele enviou o profeta Samuel para ungir Davi rei de Israel. Ao contrário do que o profeta viu na aparência de Saul e dos irmãos de Davi, o Senhor viu o coração de Davi. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mesmo tendo sido esquecido para o jantar com o profeta Samuel, Davi foi chamado do pasto e ungido como rei de Israel. A partir daí foi cheio do Espírito Santo. Mais tarde, Davi foi trabalhar para o rei Saul como escudeiro e tocando harpa. Quando os filisteus atacaram Israel, Davi derrotou o gigante Golias, se tornando um guerreiro famoso e popular em Israel. Saul ficou com inveja dele porque tinha sucesso em tudo o que fazia e tentou matá-lo, mas Jonatas, filho de Saul, era amigo de Davi e o ajudou a fugir. Davi se tornou fugitivo durante vários anos. Ele juntou um grupo de guerreiros e se tornou um mercenário. Davi se recusou a matar Saul, mesmo sabendo que seria rei depois dele. Davi, o rei. Quando Saul morreu em batalha, Davi se tornou rei da tribo de Judá. Ele reinou sobre Judá durante 7 anos. Depois ele se tornou rei de todo Israel. Davi teve várias guerras e muitas vitórias durante seu reinado. Ele consolidou o poder de Israel e tornou Jerusalém a sua capital. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e fez os preparativos para seu filho Salomão construir o templo dedicado ao Senhor. Davi foi um grande homem de valor e caráter, desde a sua mocidade. Poderíamos ter uma enorme lista com todos os seus bons feitos, como, por exemplo, Davi confiou no Senhor de todo o coração quando enfrentou o gigante Golias. Não matou o seu perseguidor, o rei Saul. Guerreou e livrou o povo de Deus dos seus perseguidores filisteus, moabitas, sírios e edomitas. Foi bondoso com o único descendente vivo de Saul, Mefibosete, filho de Jonatas. Adorava a Deus com hinos, poemas, orações e ações de graça. Porém, como todos nós, Davi também cometeu muitos pecados. A diferença é que ele se arrependia verdadeiramente com humildade. Dentre as falhas de Davi, podemos destacar os 3 piores pecados: adultério com Batseba, artimanha e assassinato de Urias, levantamento do censo do povo. Deus não se agradou dos erros de Davi.
nem o poupou quando agiu mal. Por todos esses erros, Davi sofreu as consequências pelos seus pecados, mas buscou a Deus arrependido. Ele sabia que sua salvação dependia totalmente de Deus. A Bíblia não aprova as falhas de Davi. Pelo contrário, registra os seus bons e maus momentos, para que possamos compreender que somente Jesus Cristo é totalmente perfeito. Ele sim é o maior exemplo para todos nós. Davi profetizou sobre o Cristo nos Salmos 22, apontando para o verdadeiro rei e seu reino eterno. A família de Davi. Davi teve várias esposas e concubinas. Apesar disso, como vimos, ele cometeu adultério com Batseba, a esposa de Urias. Ela engravidou e Davi conspirou para que Urias morresse na guerra, para poder ficar com ela. Mas Deus castigou Davi por seu pecado e a criança morreu. Davi se arrependeu dos seus graves pecados, mas depois disso teve sérias consequências, inúmeros problemas com sua família. Davi governava bem seu país, mas não a sua família. Alguns de seus filhos eram rebeldes e violentos. Eles causaram muitos problemas a Davi, inclusive tentando usurpar o seu trono. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão foi seu sucessor no trono de Israel. Por que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus? Davi não era um homem perfeito, mas ele amava a Deus. Davi fazia o seu melhor para obedecer ao Senhor de coração. Veja alguns motivos pelos quais Davi foi considerado um homem que agradou ao Senhor. Quando pecava, confessava os seus pecados. Davi reconhecia os seus erros, se arrependia de verdade. Ele não era arrogante, sabia que era pecador e que precisava de Deus. Mantinha em consideração a palavra de Deus para obedecê-la. Consultava o Senhor antes de tomar uma decisão. Confiava em Deus de todo o coração. Dependia totalmente do Senhor. Desejava ter um coração puro e espírito reto diante de Deus. Amava a Deus. Tinha Deus como a sua esperança. Desejava a presença de Deus. Não queria perder o Espírito Santo. Queria aprender com Deus. Assim, com Davi, podemos aprender a amar, a honrar e servir a Deus de todo o coração, apesar dos nossos erros. Amém, glória a Deus. História belíssima, mas que também teve lá suas consequências, porque como Davi, todos nós falhamos, todos nós pecamos, mas devemos nos arrepender, ter um coração arrependido, confessar diante de Deus os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. E não somos perfeitos. Assim como Davi não foi perfeito, foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque Deus viu o seu coração sincero, o seu coração, quebrantado ali. Assim devemos ser também. Nos arrepender diante de Deus. Porque o que Deus deseja é um coração arrependido. Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor Jesus, retorne para Cristo Jesus. Ele é o único caminho, é o único que pode salvar o homem. É o único que pode dar ao homem a salvação eterna. Amém? Que Deus abençoe, fique com essa mensagem, com essa história. E leia o livro dos Salmos. Porque todas essas qualidades de Davi, tudo que ele escreveu sobre o Senhor Jesus se encontra no livro dos Salmos. Os Salmos é maravilhoso, assim como toda a Bíblia é maravilhosa. Ela que nos traz as palavras de vida eterna, nos traz consolo, nos traz conforto. Somente através dela
encontramos o reino de Deus, o caminho para chegar até Deus, o caminho da salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que me acompanharam. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, obrigada pela Tua palavra, pelos inscritos, Pai, pelos novos inscritos, Pai, que se inscreveram no canal, meu Deus. Abençoe a vida de cada um, os familiares de cada um neste momento. Teu Espírito Santo possa estar abençoando a vida de cada um, meu Deus. Se há algum enfermo entre nós, que o Senhor esteja derramando do seu bálsamo e refrigério sobre a vida de cada um neste momento, Pai. É o que te pedimos, Senhor. Não somos perfeitos, mas estamos aqui, Pai, diante de Ti, confessando os nossos pecados, Pai. Porque o Senhor é justo e fiel para nos perdoar, Pai. Que o Senhor abençoe nossos parentes, amigos e conhecidos neste momento. Abençoe aqueles encarcerados que se encontram ali nas prisões, que são filhos Teus, que se converteram ali. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, neste momento. Abençoe nossos irmãos em Cristo, Pai, espalhado, meu Deus, por este mundo. O Senhor esteja abençoando a vida de cada um, aqueles que têm sido perseguidos por causa do Teu nome. Que o Senhor esteja, meu Deus, dando misericórdia a essas vidas, Pai. E nos sustente, meu Deus, e que possamos guardar a fé até o fim, Pai. Porque o Senhor mesmo diz que aquele que for fiel até o fim, esse será salvo, Pai. Obrigada pelas Tuas palavras, pela palavra de vida eterna, pelo privilégio que temos, Pai, de Te buscar. Ainda somos um país onde podemos levar o Teu Evangelho. E que toda pessoa, meu Deus, que ainda não Te conhece, venha Te conhecer, meu Deus, através dos vídeos que são postados no YouTube, Senhor. Tenha misericórdia de nós, repreenda o inimigo das nossas vidas e que possamos fazer diferença nesse mundo, ser sal da terra e luz do mundo. É o que Te pedimos agora, neste momento, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixe de compartilhar com amigos, parentes e conhecidos, porque as pessoas precisam saber que somente há salvação no nome de Jesus. Não deixa de dar o seu like, de dar a sua curtida, porque assim que vocês dão a curtida e o like, esse vídeo é ranqueado para que mais pessoas visualizem esse vídeo. Amém? E não deixa de verificar a inscrição, porque muitas das vezes a inscrição, ela desinscreve vocês. Vocês têm que sempre, diariamente, dar uma olhada, uma verificada, para ver se vocês continuam inscritos no canal. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.